Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre eles estão os eventos que ocorreram antes da criação do mundo. Isso aconteceu no livro de João, a oração mais significativa já proferida pela pessoa mais grandiosa que já existiu. É uma oração poderosa. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos em toda a Bíblia. Nele, podemos sentir os batimentos do próprio coração de Jesus, enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações. Ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés. Mas esta oração é, de longe, a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus, o Pai, antes que o mundo existisse. João 17, versículo 1 a 5. Depois de Jesus ter dito essas coisas, ele levantou os olhos ao céu em oração e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho possa te glorificar, assim como lhe deste poder e autoridade sobre toda a humanidade. Agora, glorifica-o para que ele possa conceder vida eterna a todos aqueles que lhe deste, para serem dele permanentemente e para sempre. E a vida eterna é esta: conhecer-te, o único Deus verdadeiro e supremo, e da mesma maneira conhecer Jesus como o Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra ao completar a obra que tu me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto contigo, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes de existir o mundo. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Gênesis contém numerosos começos, incluindo a criação do homem e outras criaturas. Mas fica claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia, e está escrito que ele estava presente quando o universo foi criado. Antes da existência de nosso universo, deve ter havido algo ou alguém eterno, e a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente nos mostram isso em vários versículos ao longo de sua narrativa. A Bíblia ensina que Deus é incriado e eterno em seu ser, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis, capítulo 1, o singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase na Bíblia, Gênesis, usa um substantivo no plural com um verbo no singular. Poderia-se argumentar que isso é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é 3 em 1. A oração genuína frequentemente revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus abordará muitos dos temas desenvolvidos neste Evangelho: glória, glorificar, enviado, crer, mundo, amor. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho também possa te glorificar. Antes da hora de glorificação de Jesus ainda não tinha chegado. Agora chegou a hora. Jesus primeiro orou por si mesmo, mas sua súplica não era egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responder à oração do Filho. Glorifica teu Filho. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar Deus, o Pai. Sua vida inteira glorificou Deus na terra. Jesus glorificou o Pai por toda a sua vida, desde sua circuncisão e dedicação no templo, passando por seus anos tranquilos de obediência em Nazaré. Jesus glorificou o Pai através de sua fé, obediência e trabalho, ao longo dos anos de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, tudo glorificou Deus, o Pai. Então lemos: eu terminei a obra. Jesus, com confiança e certeza divinas, viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o próprio Pai tem. A oração de Jesus, de forma alguma, foi uma expressão de independência, mas de completa e contínua dependência de Deus, o Pai. Inúmeras pessoas imploram por seu louvor e atenção.
No entanto, o pedido deles por glorificação é muito diferente da oração de Jesus. Glorifica-me junto contigo. E a diferença normalmente reside entre dependência e independência. Também lemos, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um momento na eternidade passada em que Deus, o Filho, e Deus o Pai compartilharam a glória. Jesus não poderia honesta ou sanamente orar isso se ele não fosse Yahvé ele mesmo, igual ao Deus, o Pai. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Yahvé proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus, o Pai, e Deus, o Filho, compartilham sua glória, eles devem ambos ser Yahvé. O comentarista bíblico observou. Ele tinha um pedido principal, que o Pai o recebesse de volta à glória, que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Esse pedido por um retorno à sua glória original implica indubitavelmente em sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória nesta oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase "Agora o Filho do Homem é glorificado" se refere à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e então seria ressuscitado dos mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Destacar a grandeza de Deus é, de fato, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. Em João capítulo 17, versículo 24, Jesus diz: Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para verem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tudo o que somos ou nos tornamos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, que orou por nós, para que possamos ser um com Ele, e que nos deu um padrão tão belo para seguirmos em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João tinha que documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso, que não se compara a nenhum homem comum. Apocalipse 1, versículo 12 a 13. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava aos pés e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A poderosa voz é a do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse. No versículo 18, sabemos que essa era a voz alta de Jesus. O primeiro e o último é o título que pertence ao Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e o Ômega têm a mesma ideia de primeiro e último. Este é um dos trechos do Novo Testamento, onde Jesus claramente afirmou ser Deus. Só podemos imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não correspondeu perfeitamente à maneira como ele se lembrava da voz de Jesus. João a descreveu como de uma trombeta. Apocalipse 1, versículo 10. No entanto, ele sabia que era Jesus por causa da descrição da própria voz como o Alfa e o Ômega. Após passar tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo cara a cara após todos esses anos. A túnica e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote de seu povo. A única outra ocorrência de cintos em Apocalipse é no capítulo 15, versículo 6, também de ouro, onde há uma imagem sacerdotal para os anjos no templo celestial. Assim,
Jesus não aparece apenas como rei, mas como um sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu no período macabeu. João continua então. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, brilhantes como a neve, e seus olhos oniscientes cintilavam como chama de fogo penetrando em meu ser. Seus pés eram como bronze branco incandescente, refinado em fornalha, e sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 a 15. Essa descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 6. O corpo dele também era como berilo, com um brilho dourado. Seu rosto tinha a aparência de relâmpagos. Seus olhos eram como tochas ardentes. Seus braços e seus pés como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras era como o barulho de uma multidão de pessoas, ou o rugido do mar. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel 1 a 7. As pernas deles eram retas, e as solas de seus pés eram como a pata de um bezerro, e brilhavam e reluziam como bronze polido. As características angelicais que aparecem na visão de Jesus de João não o rebaixam ao mesmo nível dos anjos. Pelo contrário, provavelmente servem para enfatizar a imensa grandiosidade de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem retratar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. Metal incandescente também pode representar a glória de Deus em Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. No entanto, outras características sugerem que enquanto João retrata a glória de Jesus como não menor do que a de um anjo, ela certamente é maior do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. O texto grego às vezes retratava divindades brilhando como o sol ou o relâmpago. Textos judaicos fizeram o mesmo para anjos e outros, mas também para Deus próprio. João continua então em Apocalipse, versículo 16. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, símbolo de julgamento, e seu rosto, refletindo sua majestade e a glória Shequina, era como o sol brilhando em toda a sua potência ao meio-dia. Apocalipse, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo que João fosse um apóstolo que havia conhecido Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado ao ver essa visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu que o poder divino e a majestade que Jesus abdicou enquanto vivia na terra. Filipenses 2, versículo 7. Mas esvaziou-se sem renunciar ou diminuir sua divindade, apenas temporariamente abrindo mão da expressão externa da igualdade divina e de sua dignidade legítima. Assumindo a forma de um servo e sendo feito semelhante aos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Neste momento, João soube que era um milagre que Jesus pudesse ocultar sua glória e autoridade enquanto ele andava nesta terra. Apocalipse, versículo 18. E o vivente, o que vive eternamente e está acima de todo tempo e espaço, morri. Mas veja, estou vivo para sempre, e tenho as chaves do completo controle e vitória sobre a morte e sobre Hades, o reino dos mortos. Jesus é aquele que viveu e estava morto, e agora vive para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressurgiu dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte.
Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou o poder de decidir quem vive e quem morre. Eles estão claramente enganados, porque somente Jesus possui as chaves do Hades e da morte. Em sua forma original, o Apocalipse era conhecido no antigo grego como Apocalipsis, Apocalipse. A palavra significa uma revelação e desvendamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele. Ele é aquele que está revelando. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? O grande erro de muitos professores é que Cristo é para eles um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda assim uma pessoa do passado distante, uma figura histórica que viveu há muitos anos atrás e realizou feitos admiráveis pelos quais somos salvos, mas que estava longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Spurgeon. Lemos, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele o deu para mostrar aos seus servos. Deus revelou essa informação para que pudesse ser compartilhada com outros e não mantida em segredo. Isso é um apocalipse, uma revelação, não apócrifo, algo escondido. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro em relação ao período em que foi escrito. Embora nem toda a profecia possa ser considerada preditiva, é abundantemente evidente que este texto profético o seja. Alguns diriam que não devemos nos preocupar com profecia, que é um exercício frívolo. Mas se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, devemos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda está por vir não deve ser examinado até depois que tenha acontecido. Mal posso entender que isso seja dito seriamente. Sim.